Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso módulo Tingimento, a nossa aula número 2. Eu sou a professora Paula Piva Link, do curso de Moda da Universidade Estadual de Maringá, campus regional de Cianorte. Nesta aula, continuaremos a entender um pouquinho mais sobre os métodos de tingimento com diferentes corantes. Mas ao invés de usarmos o vinagre e o sal como fixadores, vamos utilizar a pedra úmida. A pedra úmida, ela pode ser encontrada de forma líquida ou então em pó, tá? Pode ser encontrada nas farmácias e ela é um fixador mais eficiente do que o vinagre e o sal. Esse material é utilizado pelas manicures quando você corta a cutícula e há pequenos sangramentos. Aí elas colocam um pouquinho do pozinho ou um pouquinho, umas gotinhas de pedra úmida, né, onde houve o corte, e logo o sangramento ele para. Então, é um material bastante interessante e que nos auxilia no processo de tingimento. Para esse processo de tingimento, nós vamos fazer uma solução maior e nós faremos mais amostras. Então, no caso aqui, eu fiz uma mistura de 600 ml de água, uma colher de café cheia de pedra úmida, banho de 30 minutos em temperatura ambiente, tá? E foram tingidos casulos alvejados e não alvejados, justamente para tentar verificar se o alvejamento ele acaba interferindo no processo de coloração. Além disso, já foram testadas amostras com a presença de sal amoníaco e bicarbonato de sódio. Então, vamos lá. Olha só, então, em primeiro momento, você vai pegar essa receitinha que eu coloquei ali, a água, a pedra úmida, né? Vai ferver aqui, no caso, eu dei início com o repolho, né? A quantidade de repolho fica a seu critério. Quanto mais repolho, mais fervura, mais escura vai ficar a água, tá? Depois eu separei 6 amostras de água. Em 2 eu coloquei sal amoníaco. Em 2 eu coloquei bicarbonato de sódio e deixei as outras 2 apenas com a solução de repolho, sem bicarbonato e sem o sal amoníaco, apenas com a pedra úmida. Por que eu fiz 2 amostras de cada? Porque em uma dessas amostras de sal amoníaco eu vou ter o casulo alvejado e na outra eu vou ter o casulo sem alvejar. Vocês podem ver ali que eu estou usando um copinho de plástico, tá? Ele é transparente justamente para eu poder observar, né, os casulos e conseguir ver esse processo de tingimento. E eles estão também etiquetados e identificados. Então, qual que é, né, o corante, no caso aqui é o repolho roxo, tá? Aí é um casulo, se o casulo é alvejado ou não, e se tem sal amoníaco ou não, tá? Então, o que acontece? Uma dica importante. A pedra úmida mais o sal amoníaco e mais mais o bicarbonato de sódio vai gerar espuma. Então, coloque pouco sal amoníaco e pouco bicarbonato de sódio. Então, aqui nesse copinho tem 100 ml de solução, né, de repolho roxo com a pedra úmida e foi acrescentado mais, no caso aqui, bicarbonato de sódio, tá? E aí, como foi muito bicarbonato de sódio, ele ficou azul, né? De roxo ele ficou azul e deu essa reação aqui com espuma. Pode utilizar essa solução? Pode, só que você vai perder parte do líquido que se transformou em espuma, tá? Então, lembra sempre de colocar uma pequena quantidade de bicarbonato, tá? Isso vai acontecer em todas as soluções que você misturar a pedra úmida com bicarbonato ou com o sal amoníaco. Então, é importante colocar pouco. E aí, eu fiz da seguinte forma, olha só. Então, cada copinho está identificado. Então, aqui nessa primeira linha, eu tenho os casulos alvejados com cloro. Na primeira amostra, está o casulo com sal amoníaco. Na segunda, com bicarbonato de sódio. E na terceira, apenas a solução do repolho com a pedra úmida. Na segunda linha aqui, eu tenho os casulos que foram limpos apenas com detergente e água, tá? E daí, de novo, a presença do sal amoníaco, a presença do bicarbonato de sódio e
claro, apenas a solução normal com a pedra úmida. Então, aqui eles ficaram num tempo mais longo, eu fiz um banho de 30 minutos, então cada uma dessas amostras foi acompanhada ao longo desse período. Olha só que interessante. Quando aqui eu retirei, tá, essas amostras dos copinhos e identifiquei. Então, novamente, aqui os casulos alvejados com cloro, aqueles que são limpos com detergente, os com sal amoníaco, bicarbonato e com repolho tradicional e pedra úmida. E olha só que diferente, que interessante, a gente obteve diferentes cores, né? Aqui em cima a gente obteve o verde, um azul arroxeado e um lilás mais arroxeado. E aqui na parte de baixo, os casulos alvejados com detergente também, um azul mais escuro, um verde mais escuro e um roxo bem escuro, um lilás bem escuro. Só de a gente observar aqui a pedra úmida, ela já possibilitou um tingimento mais intenso. No entanto, é importante a gente observar que aqui os casulos estão completamente molhados, tá? Eles estão identificados, não tem as etiquetinhas aqui na foto, mas tem todas as etiquetinhas de identificação do lado deles, para que as amostras não fossem misturadas. Olha o que acontece após 2 horas de secagem. Aqui, com 2 horas de secagem, a gente já observa que as cores ainda são intensas. Aqui eu troquei os guardanapos, porque os outros estavam encharcados de água, então aqui o excesso de água já saiu. E olha como ficou bonita essa cor aqui, que é a cor mais intensa, né, a base de pedra úmida da amostra do repolho. E esse outro verde aqui também ficou muito bonito. Mas os casulos ainda têm uma grande quantidade de umidade que precisa ser retirada. E olha só que interessante, aqui os casulos estão completamente secos, tá? Isso significa o quê? Que passaram-se 10 horas e toda a umidade que estava presente nesse casulo desapareceu, tá? Então a gente observa que as cores, o verde aqui em cima nos casulos alvejados com cloro, o verde desapareceu, eles ficaram meio azulados, meio desbotados. O tom de roxo ficou um roxo azulado, ao invés da presença do lilás. E aqui embaixo, nos casulos que foram apenas limpos com detergente e água, a gente observa que ficou um tom meio azulado, com sal amoníaco. O bicarbonato de sódio, daquele verde escuro, ficou um verde bem clarinho, uma tonalidade bem bonita. E aqui o repolho ficou um roxo mais puxado para o azul do que para o lilás. Então, a gente observa que o alvejamento, a presença do cloro, ela altera a estrutura da sericina e interfere no processo de coloração. Então, aqui, olha só, a gente tinha a mesma quantidade de solução, a mesma quantidade de sal amoníaco, de bicarbonato de sódio e de tingimento apenas de repolho com pedra úmida, tá? E aí, o que aconteceu? A presença do alvejamento interferiu nas reações do sal amoníaco e do bicarbonato de sódio, alterando as cores. Então, a gente consegue alterar, conseguir uma cor verde bem clara a partir da utilização do bicarbonato de sódio com os casulos com base de tingimento do repolho e lavados apenas com detergente e água. Também foram testados outros corantes. Aí foi a vez da beterraba, 600 ml de água, 3 beterrabas grandes com casca e caule, tá? Foram fervidas por bastante tempo para obter uma água bem escura. Uma colher de café cheia de pedra úmida, tá? E aí foram testados casulos alvejados e não alvejados. Essa água esfriou e após ela ficar, né, numa temperatura morna ou quase ambiente, foi feito um banho de 30 minutos. E aí, novamente, foram separadas amostras. 2 amostras com sal amoníaco, 2 amostras com bicarbonato de sódio e 2 amostras apenas com a solução da beterraba e a pedra úmida. Aqui nós temos os casulos alvejados com cloro e aqui embaixo nós temos os casulos que foram limpos com detergente e água. Lembrando, então, que esses casulos permaneceram dessa forma por 30 minutos nesse banho.
Após o banho desses casulos, aqui eles foram retirados, né? Então, aqui é o primeiro momento após a retirada do banho. A gente observa que aqui a coloração da beterraba, né, pura com a pedra úmida, uma coloração arroxeada bem bonita, enquanto que as outras, o bicarbonato de sódio e sal amoníaco, praticamente não teve tanta diferença de cor e elas estão mais para um rosa avermelhado, um tom mais claro. Aqui os casulos estão completamente molhados. Nesse primeiro momento aqui, nós temos 2 horas de secagem. E a gente vai observar que os casulos alvejados e os não alvejados, que estão na amostra ali sem bicarbonato e sem sal amoníaco, eles estão com uma cor bem intensa, enquanto que as outras amostras começaram a perder a cor após 2 horas de secagem. Lembrando que aqui eu estou secando a temperatura ambiente, tá, pessoal? Aqui, olha só, aqui já se passaram 10 horas, tá? E esses casulos estão completamente secos. E olha que interessante, os casulos alvejados, tá? E os casulos limpos com detergente, quando eles foram tingidos com a amostra de beterraba e pedra úmide, eles mantiveram a cor, tá? De um roxo, né? Mais um roxo avermelhado, mas essa cor ela fica desbotada. Aqui, o casulo lavado com detergente e água, quando ele tem bicarbonato de sódio, ele vai ficar um begezinho, enquanto que com sal amoníaco vai ficar num tom de rosa. Já as amostras com alvejamento, a coloração é menos uniforme, tá? A gente vê que eles ficam uma parte colorida, outra parte amarelada, então a coloração aqui é menos uniforme. Enquanto que nos casulos lavados com detergente e água, a gente observa uma coloração mais uniforme e variação nas cores a partir do sal amoníaco, né, que a gente conseguiu obter um rosa, um begezinho esverdeado aqui com bicarbonato de sódio, e aqui um roxo bastante, né, um roxo avermelhado, que é o tom da beterraba somente com a pedra úmida. Então, a gente observa que o bicarbonato de sódio e o sal amoníaco, eles vão fazer uma reação a obter mais, podendo obter mais cores quando a gente trabalha com os casulos limpos apenas com água e detergente, tá? Depois, nós usamos o açafrão, mesmo esquema. 600 ml de água, uma colher de sopa de açafrão, uma colher de café cheia de pedra úmide. O banho foi de 30 minutos. De novo, casulos alvejados e não alvejados. Então, olha só. Então, aqui eu tenho, na primeira linha, os casulos alvejados com cloro. Na segunda linha, os casulos limpos, apenas com detergente e água. Sal amoníaco nas primeiras 2 amostras, bicarbonato de sódio nas outras, e as amostras somente com açafrão e pedra úmide aqui nas últimas colunas. Aqui, novamente, meia hora de banho, sem que esse banho seja térmico, tá, gente? Ele é temperatura ambiente. Você pode misturar e dissolver os ingredientes na água fervente ou, aqui no caso do açafrão, ele se dissolve bem na água em temperatura ambiente. Cada copinho está identificado, tá? Então, cada amostra é identificada durante o banho e nos processos de secagem para que elas não sejam misturadas. Vale lembrar, pessoal, que usem o açafrão ou o coloral de casas produtos naturais, porque ele é mais puro, tá? O de mercado não tinge legal, ele não funciona direito, porque tem muita farinha, a farinha não dissolve, interfere no processo. Bom, aqui nós temos as amostras após 2 horas de secagem. A gente observa que as amostras apenas com a pedra úmide são os amarelos mais intensos, enquanto que com sal amoníaco fica quase que um alaranjado e o bicarbonato de sódio também não faz muita interferência. Essas são as amostras após 10 horas de secagem, ou seja, os casulos estão completamente secos. A gente observa que do casulo molhado para depois 2 horas e para depois 10 horas de secagem, a gente tem uma mudança muito grande na coloração. Então, aqui, a gente tem no bicarbonato, no sal amoníaco, nós temos um amarelinho mais claro, e aqui no casulo alvejado também um amarelo mais desbotado. Aqui no bicarbonato de sódio,
a gente tem um vermelho amarronzado e um amarelo bem intenso aqui com os casulos lavados apenas com detergente e água. Aqui em cima, nos casulos alvejados com cloro, a gente vai observar que as cores de cima ficam mais desbotadas, ou seja, o cloro está interferindo nas reações da sericina e evitando a fixação de cores mais intensas. O próximo tingimento foi com urucum, tá? Aqui eu peguei, então, as sementes do urucum, né? Fiz uma amostra, uma solução de 600 ml de água, sementes de urucum, né? 100 gramas, pesei, triturei. Depois, uma colher de chá rasa de pedra úmide, tá? Aliás, cheia, né? Mas não formando aquela montanha rasa. Um banho de 30 minutos em solução com temperatura ambiente, né? Testei o casulo alvejado e não alvejado. Então, cada potinho desses tem 100 ml de água. Então, 2 amostras com sal amoníaco, né? Aquela solução mais sal amoníaco, a solução mais bicarbonato de sódio e a solução com somente urucum e pedra úmide. Casulos alvejados na parte de cima, casulos limpos com detergente e água na parte de baixo. Aqui, os casulos foram retirados, né? A primeira foto logo após a retirada das soluções. A gente observa aqui nessa primeira amostra, que é a amostra apenas da pedra úmide com o coloral, que a gente consegue um tom mais de alaranjado. No caso aqui, após 2 horas de secagem, não tem diferença. E após 10 horas, a gente vai observar que os tons se tornam mais escuros aqui com a presença do sal amoníaco e do bicarbonato de sódio na tintura com detergente e água. E aqui nos casulos alvejados não houve tanta diferença assim. O fato é que a gente esperava obter uma cor vermelha bem intensa aqui com o urucum e a gente não consegue obter essa cor, tá? Então aqui a gente obtém um laranja queimado mais forte, mas não há outras variações. Então a gente não consegue chegar no vermelho intenso que o algodão, por exemplo, consegue absorver. Então, o que a gente vai observar, pessoal? Que no caso do casulo de seda, né, por ser uma matéria-prima de origem animal, possuía sericina, todo o cuidado é pouco na hora do tingimento. Então, a preferência por banhos de detergente e água vai fazer com que o processo de tingimento seja mais eficiente. Você pode usar o sal amoníaco e o bicarbonato de sódio para obter algumas variações de cores, ok? Mas não podemos esquecer que ao longo do processo de secagem, as cores dos casulos mudam. Então, o alvejamento ele não é adequado para misturar com a pedra úmide, tá? A pedra úmide é um fixador mais eficiente do que o vinagre e o sal. Então, você pode usar corantes naturais, como repolho, beterraba, o açafrão, o urucum, ou no caso aqui, né, a páprica, e você vai obter cores mais intensas do que você usar o vinagre e o sal para fazer a fixação. Os corantes, os casulos alvejados, não recebem bem os corantes quando a gente usa o fixador de pedra úmide. Então, lembre-se que quando você for fazer a limpeza dos seus casulos, opte pela limpeza com detergente e água, tá? Faça os banhos utilizando pedra úmide como fixador e ali, além do repolho, da beterraba, do açafrão, enfim, você pode estar utilizando outros tipos de corantes naturais que podem ser encontrados na pitaia, por exemplo, em outros materiais que podem soltar tinta, tá? E é importante lembrar que esses corantes, pessoal, esses casulos, eles precisam estar bem secos para depois serem armazenados, guardados em ambiente fechado, tá? Senão, eles podem criar fungos, ok? E outro detalhe importante, essa tinta, ela não sai. Então, depois que foi feito o tingimento, eu também fiz o teste de lavagem para verificar se a tinta ia sair ou não desses casulos. E a tinta não se altera e também não solta. Então, isso também é bem interessante. Então, além de você usar o casulo
branco, não é, para fazer o seu artesanato, você também pode utilizar os casulos tingidos de forma natural, tá? Com produtos que você encontra em casa, no supermercado, na farmácia, com custos baixos e com cores bem bonitas, o que pode enriquecer, por exemplo, o seu artesanato. Você pode usar esses casulos para fabricação de colares, para detalhes em chapéu, para sim, detalhes em cintos, então, ou em bolsas artesanais, é possível fazer vários produtos. O importante é que você valorize esse produto e promova por meio dele a sustentabilidade, já que esses métodos de tingimento, eles não são agressivos ao meio ambiente. Então, você pode descartar essas substâncias, né, na pia normalmente, que elas não vão afetar o ambiente, né, elas vão ser tratadas no esgoto, não tem problema nenhum, ou então mesmo no próprio solo, porque elas não oferecem grandes perigos para o ambiente, a ponto de desequilibrar ali o sistema de bactérias e fungos. Então, vocês podem trabalhar com esses corantes normalmente. É importante, então, que vocês tenham em mente que é possível criar várias alternativas de coloração para esses casulos e que são materiais fáceis do seu dia a dia, processos fáceis. Aqui foram apenas alguns experimentos que nós fizemos e estamos trazendo esse resultado para vocês, para que vocês consigam aí aproveitar esses testes e executar o trabalho de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Nos veremos em breve.